Leitura inicial fala que Nabô de Jezreel, um personagem, uma pessoa, possuía uma vinha em Jezreel, cidade do norte de Israel, ao lado do palácio do rei. Então, tinha esse tal de Nabô, tinha uma vinha do lado do palácio do rei. Tá? Quem era o rei? Ahabe ou Acabe. Você tem aí. Rei da onde? De Samaria. Samaria era a capital de Israel do norte. O filho, durante o reinado do filho do Salomão, filho de Davi, o grande rei, o reino de Israel se dividiu em dois. 10 tribos em Israel do norte, capital Samaria, onde esse rei aqui está reinando, e 2 tribos em Israel do sul, capital Jerusalém, Judá. Ficaram conhecidos como reino de Israel do norte e Judá no sul. No ano 722, 721, o reino do norte foi conquistado pelos assírios e foi para o exílio. No ano 587, 586, o reino do sul, Judá, foi conquistado pelos babilônios e foi para o exílio. Exílio na Assíria, exílio na Babilônia. Aqui é o relato de um rei da Samaria, Israel do Norte, que quis uma vinha de um servo dele. Então Nabô tinha uma vinha do lado do palácio do rei. O rei da Samaria. O rei falou ao dono da vinha: eu quero tua vinha, cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa, do lado, né? Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou se tu queres, te dou o dinheiro. Então a situação é essa. Alguém tinha uma vinha do lado do palácio do rei. O rei queria a vinha desse. Ofereceu outra vinha, segundo ele, melhor, ou dinheiro por essa vinha. Claro. Mas Nabote respondeu ao rei: o Senhor, ele invoca o Senhor, ele é o que? Um seguidor do Senhor, ele é o que? Temente ao Senhor. O Senhor me livre de te conceder a herança de meus pais. Então ele tinha respeito pelos pais, a herança dos pais dele, e ele temia o Senhor. Quem? Esse Nabô. O rei, então, quando escutou isso, foi até lá, né? Voltou para casa muito aborrecido e irritado, né? Por causa daquilo que disse o proprietário da vinha. Não quis vender, nem doar, nem nada, né? Não te cederei a herança dos meus pais. Uma pessoa íntegra, esse Nabô. O rei se deita na cama, com o rosto voltado para a parede, coloca até detalhe, né? Então, foi para casa, retornou ao seu palácio, deitou-se, igual um menino, né? Com birra. Aí se voltou com o rosto, né? Voltado para a parede. E não quis comer nada o bichinho, né? Menino aí com birra. Queria a vinha, não vendo. Pronto. Aí voltou, deitou-se, colocou o rosto para a parede, né? E não queria mais comer o dia todinho. Bichinho. Sua mulher, Jezabel, recorde aí, uma das piores rainhas de Israel, chegou até ele e disse: por que tu tá triste? Por que aqui tu não queres comer o dia todo? E o rei disse: eu quero aquela vinha lá. Conversei com o tal do Nabô, né, de Israel, fiz uma proposta em dinheiro, outra vinha, e ele não quis. Então a rainha olhou para ele e disse: bela figura de um rei de Israel. Quem tu és? Tu és rei? Tu és rei, tu?
Ficou enfurecida a rainha. Levanta, vai comer. Eu vou te dar a vinha. Então a rainha disse que era ela quem decidia. Essa questão, então, quem irá decidir é a rainha de Israel. Idólatra. Levanta-te, toma alimento, fica de bom humor, alegra-te. O bichinho estava quase chorando. Né? Pois eu te darei a vinha desse tal de Nabuco. Então ela escreveu umas cartas. Em nome do rei, falsificação. Selou com selo real. Como eram as cartas? Tinha lá o papiro, o documento, colocava um selo. Se alguém, ninguém poderia ler, só a quem fosse interessado, o selo. Se o selo fosse arrancado, tinha sido adulterado. Então tinha que ir com o selo real. Selou-as com o selo real e enviou aos anciãos e aos nobres da cidade de Jezreel. Tá? Da cidade lá de Nabuco, né? Jezreel. Na carta está escrito o seguinte: era uma condenação de morte do Nabuco. Vocês têm que julgar esse tal aí e matar ele. Tá? Lá escrito: abuso de autoridade, assassinato. Proclamai um jejum, fazei Nabuco se sentar entre os primeiros do povo, subornai homens perversos, dai testemunho contra ele. Ele amaldiçoou a Deus e ao rei. Então, qual era a acusação? Maldição. Ele foi acusado de amaldiçoar a Deus e ao rei. Mentira. Ele não tinha amaldiçoado ninguém. Fizeram do jeito que a rainha tinha escrito. Tá? Proclamaram um jejum. Fizeram o tal do Nabuco se sentar lá na porta da cidade, né? Porque era lá que julgava. Testemunharam contra ele, falsa testemunha. Recorda lá da Susana, que foi julgada por falso testemunho. E disse: esse sujeito aí amaldiçoou a Deus e ao rei. Pena, morte. Morto a pedradas, diz o texto. Quando aconteceu, a rainha cínica foi até o rei e disse: pronto, vai lá que a vinha é tua. O sujeito está morto. Levanta-te, toma posse da vinha, né? Pois ele já não vive, morreu. E o rei se levantou e foi tomar posse da vinha. Falso testemunho, assassinato em Israel. Isso que o rei fez. Hoje em dia, infelizmente, alguns governantes fazem isso. Falso testemunho, julgamentos que não são julgamentos, condenações que não são justas e morte de inocente. Elias vai se revoltar contra esse rei e contra essa rainha e vai decretar a morte dos dois. Pecaram contra o Senhor e pecaram contra a humanidade. Os dois irão morrer como consequência do pecado deles. Será esse o próximo relato. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo de hoje é o quinto, tanto do grego como do hebraico. Eles divergem a partir do salmo 10. Então até o 10º lá é igual. É o quinto do grego, que é igual ao quinto do hebraico. Tá? Então hoje é o quinto. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Então hoje é uma súplica. O salmista pede para ter o gemido atendido, para ter a súplica atendida. Hoje nós iremos pedir.
gemer diante do Senhor que afaste de nós esse vírus e todas as consequências do vírus. Muita gente aí adoecendo, entrando em depressão. Lute contra a depressão, irmão, irmã. Lute contra. Não vem de Deus. Se é o caso, procure um psicólogo cristão, católico, né? Bom, íntegro. Mas lute contra. E peça a Deus que lhe ajude. O início de tudo é a religião. Tá? Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, minhas orações. Escuta, Senhor. Escuta o meu lamento. Escuta a minha súplica. Me escuta, Senhor. Preciso que tu me escutes. Atendei o meu gemido. Então gema, irmão, grite. Peça com força. Eu tenho que gritar ao Senhor, dizer, Senhor, me atende. Mas entregar tudo a Ele. Não adianta gritar e não ter fé e não seguir a lei dEle. É gritar ao Senhor e seguir a lei dEle. Estar na graça de Deus. Com o coração purificado. Ficar atento ao clamor da minha prece. Orar toda hora, todo instante. Orar 1, 2, 3, 4 terços. O terço ninguém ora não, reza. Ora. Se você ora com o coração, ora. O que é orar com o coração? Entregar o nosso coração a Deus. O que é a oração, segundo Santa Teresinha? O nosso grito é um grito do coração que a gente eleva a Deus. Entrega tudo a Ele. A oração sobe a Deus. A gente entrega tudo a Deus. Tudo a Deus. Oração é um ato de entrega a Nosso Senhor de que de tudo. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Deus é o nosso Rei. Os reis da terra são nada em comparação ao nosso Senhor. Vê esse rei aí de Israel que mandou matar. E tantos governantes que matam, roubam, são adúlteros. Quem são eles? Serão julgados por Nosso Senhor. Tira a vida de alguém, será condenado se não se arrepender. Seja quem for. O maior governante aí, o maior governante de quê? Quem é o rei do céu e da terra? O Senhor. Então não tem rei, não tem governante, não, é o Senhor. Ó meu rei e meu Senhor. É rei e é Senhor. Os reis da terra só têm autoridade digna se seguirem ao Senhor, se seguirem as leis do Senhor. Senão não tem. Ainda que tenham sido eleitos. Diante de Deus não tem nenhuma autoridade. E serão julgados por tudo aquilo que fizerem. Aquele quem foi dado maior autoridade, maior será o juízo. A questão é que muitos não têm nem juízo. Esse daí, né? Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade o pecado. Deus não se agrada com o pecado. Deus não se agrada com a iniquidade. O que é a iniquidade no antigo Israel? É não seguir a lei do Senhor. Quem é o iníquo? É quem não segue a lei do Senhor. Quem é o justo? É quem segue a lei do Senhor. Quando Mateus 1, 18 a 25 diz que José era justo, qual é o sentido da justiça de José? Ele seguia a lei de Israel. É em relação à lei. E porque seguia a lei de Israel, tinha que denunciar que aquele menino não era dele. Maria estava grávida. Para não denunciar, resolveu deixá-la, ou dar uma carta de divórcio. Poderia sim. Aí o menino ia nascer, não era dele, mas só dizer, o povo ia pensar que era de outro. E era de outro, era de Deus. Mas justo porque seguia a lei. Quem? José. Então é em relação à lei. O iníquo é quem não segue a lei. Não pode o mal morar convosco. Quem é mau, quem é falso, quem quer seguir só a sua cabeça, né? Sem unidade, né, com ninguém. Nem os ímpios poderão permanecer. Não permanece. Tá? Não permanece. Na igreja não. E um dia serão julgados. O rei lá será julgado. A rainha lá será julgada e condenada. Porque não se arrependeram.
Tem arrependimento? Tem. Qualquer pecado tem? Tem. É só querer. O pecado que não tem arrependimento, esse é contra o Espírito Santo. Quando eu não quero me arrepender, não tem nem confissão. Vai confessar, não está arrependido, não tem confissão. E se morrer e é mortal, não, se condenou. Nem os ímpios poderão permanecer. Não permanece quem é ímpio perante os olhos do Senhor. É uma imagem. Eu não tenho olho humano, né? Eu que sou imagem e semelhança dele. Ele não é minha imagem e semelhança. Então isso aqui é um antropomorfismo bíblico. O olho aqui quer dizer que Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. É onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, conhece tudo. Está presente em tudo. Não no sentido panteísta. E onipotente, todo poder é dele. Todo rei é nada diante dele. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade. De novo insiste. Quem peca e continua no pecado, não é que Deus deteste, mas será condenado por causa do pecado que não está arrependido nem se confessou. E destruís o mentiroso. Toda mentira será destruída. Todo coração falso será destruído. Ó Senhor, abominais o sanguinário. O rei lá aqui. A rainha, e ele foi conivente, fraco. Um rei fraco, dominado por uma rainha idólatra. Pecado lá, pior do que matar, a idolatria. Embora todo pecado é idolatria. Todo pecado é idolatria. Você casa com o pecado. É um adúltero. Idólatra. Que é idolatria, tirar Deus do seu local e colocar outro Deus, ou um sentimento, uma pessoa, e muita gente faz isso. Contra a lei de Deus, coloca qualquer coisa aí. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e o enganador. Irmão, irmã, não engane ninguém. Seja sincero. Que o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Tudo que for contra isso é contra o Senhor. A pior coisa que existe é a falsidade. Mas tudo será revelado, tudo será revelado. Ninguém se esconde aos olhos de Deus, ninguém, seja quem for. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Agora, o anúncio do Evangelho.